Agora sim, deu uma queda aqui na conexão. Voltando aqui, ok. Nossa live semanal de hoje com meu querido amigo Lázaro Prachedes. E hoje teremos uma participação especial. Lázaro chegou aqui, ok. Vamos lá então, começar a nossa live. Hoje vamos falar sobre endomarketing. Lázaro, Oi, Alves, tudo bem? opa, meu irmão, boa noite. Como é que tá o áudio aí, tá bom? Joia, o áudio tá ok, tô vendo bem. Tô vendo bem, tudo ok. Ótimo. Muito bom falar com você novamente. Então, alegria minha, hoje você tá em um cenário diferente, né? Hoje eu estou num cenário, num ambiente diferente aqui. Você tá com o microfone direcional ou é só o áudio do celular? Como é que tá aí pra você? Tô ouvindo bem, eu tô aqui com o celular, né, Alves? Ah, tá. Não, eu consigo ouvir bem. Ele parece ser um pouquinho distante, mas dá Também pra ouvir bem. Não tá com ruído não. Então já, o Instagram tá chamando aí o pessoal, estão começando a chegar aí conosco. Lázaro, e qual é o nosso tema de hoje então? rapaz, o tema de hoje é uma deixa daquilo que a gente foi conversando nas lives anteriores. Na semana passada, enquanto falávamos sobre liderança, surgiu a importância da comunicação dentro da empresa, a boa comunicação do líder com a sua equipe de liderado. Você se recorda disso? Exatamente. E aí, como deixa, a gente acabou vendo aqui um. E aí, como deixa, a gente acabou vendo um nome assim meio metido a besta, aparentemente, mas o nome é super importante, que é endomarketing, né? O que que vem a ser isso? Então, nós vamos descobrir isso hoje. O que é esse nome que nós escolhemos aí para a live de hoje? Endomarketing. Então, dou as boas-vindas para quem está chegando, o Bruno, Paulinha, Ingrid, já tem muita gente chegando conosco, Tyson, e vamos lá, toca no aviãozinho para chamar mais pessoas para estar aí conosco, que o tema de hoje é muito importante e vamos ter também uma surpresa aqui para vocês. Lázaro, a gente estava conversando agora há pouco, você procurando um texto bíblico, né, que embasasse a nossa conversa de hoje sobre endomarketing e como engajar o nosso time. E aí comecei a pensar aqui com os meus botões, sem querer forçar muito, né, a barra, mas vendo, por exemplo, o melhor marketing fala que é aquele de boca a boca, né? Isso. Mas em que as pessoas também que estão lá dentro da organização, da instituição, elas se sentem parte, elas se comprometem, elas compram aquela ideia. Fala-se muito em vestir a camisa, né? Outro já fala em suar a camisa também. E nada melhor do que isso é com a experiência de Jesus com seus apóstolos, né? Tirando o Evangelho de Marcos, em que tem aquela expressão, o segredo messiânico, né? Que não conte a ninguém, mas em seguida, Jesus já fala o quê? Vai se apresentar no templo, vai contar aos outros o que te aconteceu. Após a sua ascensão, o testemunho virou algo muito importante e relevante na experiência evangelizadora. Porque eu experimentei e agora eu vou falar a partir daquilo que eu vivenciei. Então, de alguma forma, o endomarketing é isso. Quando nós, dentro da organização, da instituição, da igreja, da empresa, também experimentamos aquilo que são seus valores, suas ideias, e eu vou contar, né, vou vender, vou apresentar, vou negociar aquilo que eu experimento, aquilo que eu estou vivenciando e digo, ó, esse produto é bom, esse serviço é bom. O que você acha? Foi muito forçada a comparação? Sabe, não, eu tenho que concordar com você pelo seguinte aspecto. Se nós entendemos o endomarketing como sendo a capacidade de engajar uma equipe, e se nós olharmos para a equipe que Jesus escolheu, eram 12 homens, não passaria, com certeza, pelo crivo dos nossos departamentos de RH. Você concorda comigo? É verdade, Ele é verdade. Mas vou. informa essas pessoas que eles entenderam completamente a missão própria, Uhum. missão de cada um, e muito mais do que isso. Eles absorveram essa missão de tal forma que deram uma vida. Então, isso é que eu posso Exato. engajamento. Você concorda ou eu estou Exatamente. com a barra aqui, Elvis? Exatamente. Aí você tocou no outro ponto que realmente é engajamento. Eu acho que
um endomarketing bem feito, né? Ele realmente ele gera isso. É uma palavra não só da moda, mas ela realmente ela quer dizer aquilo que se propõe, né? Engajar as pessoas, ou seja, colocá-las dentro da visão, não só porque alguém disse, mas porque eu experimentei. É a nossa experiência evangélica, né? A nossa experiência de cristãos. Quando nós testemunhamos e anunciamos, não digo só isso aconteceu, mas aconteceu a mim. Se nós transpusermos isso para a vida corporativa ou organizacional, a pessoa vai vender um produto, uma ideia, um serviço, não só para dizer, oh, isso é bom, mas eu experimento, eu autentico, eu atesto, né? Então, nada melhor do que essa experiência para engajar, quando não só a liderança tem a visão, mas todos os colaboradores também têm, porque tem a experiência. E esse é o melhor tipo de engajamento. Wells, eu penso que a maior parte dos irmãos que estão aqui conosco são gestores, que são empreendedores. Nós temos a visão do marketing enquanto divulgação de um determinado produto, enquanto o objetivo de atingir, de buscar um cliente para determinado serviço. Então, nós temos a visão do marketing a partir do seu aspecto que é externo. Joia. Eu penso que é fundamental para qualquer time, qualquer empresa, para os irmãos que são gestores, empreendedores, que uma das maiores necessidades que nós temos hoje é não só de divulgar a nossa marca, divulgar o produto, mas de construir uma equipe, e aí que estão os princípios nossos, né, que é a santificação dentro dessa dinâmica do nosso trabalho, de tocar de forma positiva, de tal maneira, o time que a gente faz gestão, de que eles estejam engajados no processo e sejam os maiores divulgadores da marca, produto, serviço e assim por diante. Olha, Perfeito, perfeito. delongas, eu acho que nós podemos chamar o nosso convidado hoje, certo? Vamos lá então. Será que o pessoal que está conosco já está imaginando quem é, de onde vem? Então, comenta aí de onde você é, qual a sua cidade, qual o seu estado, o que achou da ideia do tema de hoje. E se está animado aí para receber o nosso convidado, que é o fera, fera, fera. Vamos lá, Lázaro, faça as vezes. Tá certo. Eu quero chamar aqui então o Alexandre Oliveira. Mas Alexandre, eu estou aqui na agência dele. Hoje nós estamos transmitindo a partir da agência dele, então está aqui conosco. O irmão nosso. E Alexandre, meu irmão, Deus abençoe. O Alexandre, eu vou fazer as apresentações aqui, eu vou fazer as honras. O Alexandre é ministro de música. Aqui na cidade, no setor Poços de Caldas, ele ocupa uma função de coordenação do Ministério das Artes. Então, é uma pessoa, primeiro, que está engajada dentro da renovação carismática católica. O Alexandre é jornalista, publicitário, e eu vou deixar o currículo é longo, Wells. Alexandre, queria te receber aqui hoje na nossa live. Com toda certeza, com a tua experiência, com a tua expertise, nós queremos ajudar os irmãos que são gestores, empreendedores, que estão participando conosco desse processo. Obrigado pelo convite, Lázaro, Elvis, também um abraço. Tenho acompanhado as lives aí toda semana. Vocês conseguem me ouvir bem aí, né, Elvis? Para mim tá ouvindo bem. Eu queria ver se o pessoal também tá chegando legal o áudio. Comenta aí, por gentileza, como é que tá para vocês. Eu vi que agora há pouco alguém comentou que o som do Lázaro estava um pouco distante. Mas acho que a gente consegue organizar e ajeitar. Tá, vou tentar falar um pouco mais alto, porque a gente colocou o celular um pouco distante para ficar nós dois no quadro, mas não podia ficar muito por causa das... Tá. Mas, assim, Lázaro disse, jornalista, publicitário, tem uma especialização em comunicação estratégica, também com marketing digital. Hoje eu atuo muito com marketing digital, questão de planejamento estratégico para marketing digital, rede social, o posicionamento nos mecanismos de busca e etc. Mas tem um título, que para mim é o mais importante deles todos. Sabe qual é? Qual é? Filho de Deus. Esse para mim é o título mais importante de todos os que eu tenho aqui dentro da minha vida profissional, até da minha vida pessoal também. O Elvis, aqui na cidade, o Alexandre já desenvolveu trabalho para algumas grandes empresas. Alcoa, Danone,
tem algumas outras companhias que ele está trabalhando aqui, Vila Sul, entre outros. Então, é uma pessoa da área que a gente pode explorar aqui com algumas perguntas e com certeza vai sair tesouro para nós aqui hoje. Vamos fazer um bombardeio então sobre o Alexandre. Meu irmão, que alegria falar com você. Estamos aqui dividindo esse tema e a gente quer realmente sugar e aprender o máximo com você. Vamos lá, se eu tiver Vamos lá então. informação que eu puder compartilhar com vocês, eu estou aqui disponível. Ô, Elvis, Vamos começar então pelo... Oi. posso começar aqui, Elvis? Vamos lá, pode começar. Alexandre, eu queria que você definisse para nós, a partir dessa visão que nós partilhávamos nas outras lives, nós falamos da importância do líder saber comunicar bem. O que é comunicação? Lázaro, parece algo simples, mas na verdade é um pouquinho difícil quando a gente começa a estudar ela. Para que se haja uma comunicação, é preciso ter alguns elementos, né? Precisa ter o emissor, aquela pessoa que emite, né, alguma coisa, que queira comunicar alguma coisa. É necessário que se haja o receptor, que é aquela pessoa que vai receber aquela mensagem. E, claro, a mensagem que está no meio, o conteúdo que essa pessoa quer transmitir. Então, a junção desses três elementos, emissor, mensagem e receptor, é quando nós temos uma comunicação verdadeiramente efetiva. Bom, você falou em três elementos. Agora é o seguinte, tem que ter o emissor, o receptor. Entre os dois, pode haver algum ruído de comunicação? Se pode, quais são os ruídos? Porque os irmãos que fazem gestão, que são empreendedores, que estão liderando um time, podem encontrar dificuldades para comunicar. Então, a próxima pergunta, como que eu elimino os ruídos? Isso é o X da questão. A pergunta de $1 milhão. Fernando, Lázaro e Elvis, é importante a gente salientar aqui que na comunicação existem algumas teorias. Por que algumas teorias? Porque uma teoria derruba a outra, certo? O que acontece dentro da comunicação que causa isso? É uma das teorias. É a teoria que a gente chama de teoria da bala mágica. Já ouviu falar sobre isso? Bala mágica, Elvis, já ouviu? Nunca ouvi falar. É o seguinte, é simples. O que diz essa teoria da bala mágica? Ela diz o seguinte: uma mesma mensagem, ela pode atingir várias pessoas de formas diferentes. Entendeu o conceito? Explica melhor. Vamos lá. Eu sou o Alexandre, eu vim de uma família católica que teve formação humilde. Meus pais vieram do trabalho braçal, da roça. Meu pai tem apenas a 4ª série, a minha mãe apenas a 8ª série. Então, é uma família que teve as suas raízes culturais dentro desse cenário. E é claro que eu, como filho deles, recebi todo esse conteúdo para a minha vida. Estudei numa escola particular, graças a Deus, com muito esforço deles. Mas existem pessoas que nasceram em cenários diferentes. O Lázaro, por exemplo, eu sei que também nasceu, veio de uma cidade mais interiorana do que Poços ainda, que é Rodeiros, né, Lázaro? Teve um drama familiar muito forte. Para quem não conhece o testemunho do Lázaro, vai lá no canal dele, que ele dá o testemunho dele em algumas situações, em algumas pregações dele lá, né? Esse é do marketing mesmo, viu? O que ele falou? Não entendi. Fala um pouco mais alto, Elvis, não te ouvi. O Alexandre é do marketing mesmo, viu? Já fez a propaganda aí do canal. Então, o que acontece? Toda essa bagagem cultural da formação do Lázaro é diferente da minha bagagem cultural. Então, aquilo que eu posso falar para você, Elvis, e você entender de uma forma, a mesma mensagem que eu traduzo para você, para o Lázaro, por exemplo, ele vai entender de uma forma diferente. Boa. Vou te citar um exemplo.
você diz, por exemplo, para um funcionário que todos os dias, pela manhã, ele tem que buscar a pasta ciano. O que é ciano, né? É uma cor. É uma... O Lázaro, por exemplo, sabe que é um tom puxado para o azul. Isso. Aquele pessoa que não entende um pouco sobre as paletas de cores existentes, Uhum. ele pode entender que a pasta ciano é uma pasta que tem um nome etiquetado nela, ciano, por exemplo. Ciano. Entendeu? O ruído Exato, exato. das formas. Eu acho que o áudio cortou um pouco. O áudio cortou o finalzinho. Cortou o final? Então, ele está Finalzinho. nas formas do ruído. O que eu digo, Elvis, é que, por exemplo, o ciano para algumas pessoas Uhum. podem ser, por exemplo, apenas uma etiqueta colada na pasta. A pasta se chama ciano. E não Pois é. ciano. Não, você falou um ponto aí fundamental. Minha filha tem 5 anos. Essa semana ela me pegou falando de cores. Papai, vou pintar aqui um desenho de cor magenta. Rapaz, eu só vim aprender o que era magenta depois de velho. Tá. O Lázaro resolveu fazer uma mudança tecnológica aqui. Mas aí vamos continuar. Alexandre, beleza, a questão da comunicação, então a gente já entende que ela é fundamental para qualquer organização, seja na igreja, na empresa, para quem empreende, um grupo grande ou grupo pequeno. E aí, como a comunicação é muito importante para vender, para com o cliente, mas também é muito importante dentro da organização. E aí vem o tema, né, do endomarketing, endo, que é para dentro. Então, é a mesma coisa, endomarketing, comunicação interna, marketing interno, é tudo um balaio só ou tem alguma diferenciação? Até porque a gente sabe que o termo endomarketing ganhou um relevo ainda maior nesses tempos atuais, né, de tantos ruídos internos nas organizações. O Elvis, o endomarketing, ele seria a forma global de nós tratarmos tudo aquilo que envolve a comunicação dentro de uma empresa. Boa. A comunicação interna, ela pode ser, por exemplo, uma comunicação que se faz para a sua equipe relacionada às normas da empresa, é um tipo de comunicação. Nós temos e tabelas de preço atualizada, esse é um outro tipo de outro tipo de endomarketing, agora um endomarketing na prática. Um marketing Boa, oba. de vendas, por exemplo. Você pode desenvolver para os seus clientes uma tabela de metas que, ao decorrer do mês, conforme ele vai alcançando, ele tem uma pontuação diferenciada e depois essa pontuação, por exemplo, pode se reverter em algum benefício, uma viagem, um carro, uma moto. Vamos aqui sonhar um pouco mais alto para isso, né? Mas, traduzindo, o endomarketing, ele é todo tipo de ação que gera uma comunicação em benefício dos colaboradores e, consequentemente, da empresa. Então, posso dizer que o endomarketing ele colabora diretamente no engajamento do meu time, na motivação, embora a motivação ela seja só aquele start, né, para dar o ponto de partida, mas o engajamento é o que vai dar permanência. Colaboro também para evitar, por exemplo, absenteísmo, desmotivação, uma alta rotatividade na minha empresa. E o endomarketing então, ele vai para além daquela questão de aniversariante do mês, ou da confraternização no fim do ano, está para além disso, né? Ele é muito além do que isso, o Elvis. Ele pode trazer resultados que muitas vezes uma propaganda em horário nobre, na maior audiência que você encontra no mercado, pode não conseguir para você. Eu te garanto isso. Nossa. Uma equipe que tem uma comunicação interna bem executada, ela faz a diferença
no resultado da empresa. Isso com certeza. Cadê o Lázaro? Ele está por aí? Tem alguma pergunta dele? Vamos sugar, vamos sugar. Alexandre, então o endomarketing ele pode também ajudar para, por exemplo, tirar os ruídos, aquela famosa rádio peão que tem nas empresas, porque veja, você imagina que tem os líderes da empresa com produto, com serviço, querem se posicionar no mercado, querem fazer a sua imagem de um certo jeito, mas não conseguem fazer essa informação, essa visão descer para a equipe. E aí vem aquelas elucubrações, aí cada um imaginando o que vai acontecer. Se vão ver da empresa, se vão desligar, se vão demitir. Então começa a rádio peão. E aí agora muito mais nos grupos de WhatsApp. E aí você tem um fenômeno, né? Você tem um grupo do WhatsApp com o líder e o grupo do WhatsApp sem o líder. E esse é o que pega fogo. Ô, Elvis, esse assunto da rádio peão é muito relevante. E até porque, assim, com toda certeza, os irmãos que estão aí na gestão de qualquer equipe devem enfrentar essa mesma dificuldade. Porque aquilo que não é dito da forma correta, você abre pressupostos para que as pessoas imaginem e creem. Exato. Eu acho que a gente pode começar aqui do começo. Todo empreendimento, a abertura de uma empresa, ela nasce do sonho de um empreendedor. Nasce de uma visão. E nós já falamos a respeito disso. Nós tratamos a respeito da importância da visão que cada gestor ou empreendedor tem. Se há uma visão e se eu tenho um time que vai trabalhar comigo, eu penso que é fundamental que o gestor ele transmita de forma correta para os colaboradores aquilo que é a visão, o motivo pelo qual a empresa existe. Como é que aquele empreendedor tem a visão de apresentar o seu produto, o seu posicionamento. E essa comunicação sendo feita de forma clara, ela vai evitar a imaginação. Se não está definido, se não há definição, você abre o posto para que as pessoas imaginem e cada um começa a tarefas, as atribuições de forma individualizada, sem que haja aquilo que nós chamamos hoje de padronização, que é algo fundamental para que a gente faça o atendimento do cliente. Alexandre, a partir disso, então, eu queria saber, o endomarketing toca nessas áreas na vida da empresa? Toca sim, Lázaro, toca e toca, inclusive, com uma certa dose de importância muito grave. Vocês já perceberam, já brincaram alguma vez na vida de vocês de telefone sem fio? Estava pensando nisso, nesse exemplo. Ele disse que já brincou. Já brincou, né? O fio é mais ou menos como se fosse uma comunicação desintegrada, uma comunicação dispersa. Ou, traduzindo para a técnica, uma comunicação vertical. O que seria essa comunicação vertical? É aquela comunicação onde as pessoas vão passando a informação por degrau. Então, por exemplo, eu preciso fazer que a comunicação chegue lá na ponta, na vendas. Eu sou o diretor da empresa e preciso que ela chegue na minha equipe de vendas. Então, eu falo para o meu subordinado, que vai falar para o seu gerente, que vai falar para a secretária, que vai falar para o supervisor de vendas e aí vai chegar na equipe de vendas. Isso seria uma comunicação verticalizada, ou seja, um telefone sem fio. Uhum. A técnica correta é nós fazermos uma comunicação horizontal. Para isso, nós temos ferramentas disponíveis para que essa comunicação possa chegar até a sua equipe de forma uniforme. Um simples comunicado, memorando, fixado num jornal mural dentro da repartição. Claro que tomando cuidado para que aquela pessoa que vai passar a mensagem, ela tem que conhecer a sua equipe para falar de forma adequada. Existe um estudo dentro da área de comunicação chamado estudo da semiótica.
A semiótica, ela estuda a linguagem dos sinais. Ou seja, existem pessoas que precisam de signos diferentes. Uma carta escrita, ela tem um signo, ou seja, a letra, né? A forma como você escreve ela. E esse signo, ele pode estar dividido em estilos. Existe um padrão mais culto, existe um padrão um pouco mais informal. Tudo isso deve ser levado em conta quando você vai fazer essa. Existem também outras ferramentas, por exemplo, o e-mail. O e-mail ele é uma ferramenta muito utilizada, que ele pode chegar até as pessoas dessa forma universal e direcionada. Sei que os meus gerentes precisam informação. Então, eu vou fazer com que essa informação, através do e-mail, só para os meus gerentes. Eu tenho uma lista de gerentes e vou levar essa comunicação para eles. Bom, estou falando um pouco de tecnologia, mas existem outras. Gostaria de citar um caso. Eu trabalhei com um hospital muito famoso aqui na cidade. Me permitam não citar o nome, porque hoje eu já não trabalho mais, eu não atendo mais, então não me sinto confortável em citar os nomes. Mas houve uma situação que os próprios gestores não estavam sabendo daquilo que acontecia dentro daquele hospital. Então, o que eu propus para a diretoria, que foi acatada? Nós fizemos o que a gente chamava café com os gestores. Opa! Era um café da manhã que acontecia quinzenalmente, de 15 em 15 dias, aonde a diretoria levava para os gestores, para cada área de enfermagem, a área de logística, a área... Bom, enfim, todos os departamentos daquele hospital, eles recebiam informações com relação a faturamento da empresa, como que estava o resultado financeiro, balanço, novas tecnologias que chegavam. Então, de 15 em 15 dias, a diretoria reunia os seus gestores para comunicá-los sobre o andamento da empresa, sobre as decisões que foram tomadas e também ouvir os seus gestores. Então, os gestores poderiam trazer para a diretoria sugestões que até então não chegavam para eles. Conversando ali com a equipe, tinha muitas pessoas que tinham ideias que poderiam somar para aquela empresa crescer. E a partir desse café, as pessoas começaram a levar sugestões para a diretoria. Muitas delas pontuaram, inclusive, muito prejuízo da empresa. Muitas coisas que poderiam ter acontecido anteriormente a essas sugestões que traziam um certo prejuízo, com a simples sugestão de um dos gestores, de um dos colaboradores, pôde fazer a empresa reduzir o custo numa determinada área, por exemplo. E aí, o que acontece? Os gestores já estavam bem engajados. Como que nós engajaríamos as nossas equipes em cada setor? Então, nós criamos o Bom Dia. Eu quase falei o nome da expressão. Então, eu vou citar o nome da canela. Então, era o Bom Dia Canela, por exemplo. E o que acontecia no Bom Dia? O Bom Dia era, os gestores passavam todas as informações pertinentes àquele dia. E também ouviam os seus colaboradores. A equipe começou a ser informada todos os dias das ações pertinentes ao seu setor. Foi fácil? Não. No começo, muitas pessoas acharam que não ia funcionar, porque mexia com a rotina delas. Antes, elas já chegavam e iam para o seu departamento executar as suas funções. Hoje, não. Elas tinham que se reunir e, a partir daquela reunião, saíam as decisões para aquele dia. Então, sugestão simples, um bom dia e um café com os gestores. Foi uma solução encontrada para poder ajudar nessa comunicação interna. Nossa, Alexandre, esse exemplo foi perfeito. Você me escuta bem? Eu te ouço bem. Esse exemplo foi perfeito, né? Porque muitas vezes, assim, ainda hoje, o grande gargalo das empresas, das organizações como um todo,
é a comunicação. Então imagina só que eu vendo um produto, ofereço um serviço, eu tenho até uma relação muito boa com o meu cliente externo, mas dentro da minha equipe eu não consigo estabelecer esse canal de comunicação. E aí fica aquela coisa meio de segredo, informações que não são compartilhadas. Claro que tem os níveis, né, que eu posso compartilhar ou não, mas imagina assim, instituições que guardam muito segredo, que não passam para os seus colaboradores, não tem como compartilhar a visão, isso não gera engajamento, eles não compram a ideia, não vestem camisa. E muitas vezes vão saber daquele produto, por exemplo, por um comercial. Poxa, saiu esse carro e eu trabalho aqui, não estou sabendo. Saiu essa nova marca, esse modelo, e eu trabalho aqui, não estou sabendo, né? Então você acaba sabendo por terceiros. E nós, o ser humano, meio que gosta de ter informação privilegiada, né? Então, de alguma forma, esse endomarketing, a gente pode trabalhar nesse lado. Olha, eu vou ter um produto novo. Gente, vamos lançar esse produto. Vai ser assim, vai ser assado, vai sair dia tal comercial, ou vai estar vai chegar o carregamento dia tal aqui na empresa. Então, passa, no nível que é possível, claro, as informações para que eles saibam antes, né? Comprar a ideia antes. Que na hora de vender, de apresentar o produto, eles estão realmente engajados, porque compraram a ideia por primeiro. Já pensou se o meu time sabe de uma ação que eu estou fazendo por terceiros? Isso não só no setor privado, né? Eu sou do setor público, tem muita coisa que é segredada, né? Claro que, né, questão de política, de segredo, mas de ações, o meu time tem que saber. Então imagine que vai lançar um programa de política pública e o meu time não sabe, vai saber pelo site, pelo comercial. E eu não preparei o meu time antes, né? E só digo, vai e faça. Então é muito importante realmente ter essa comunicação prévia para que eles comprem a ideia. Vou dar aqui um exemplo muito rapidinho de que aconteceu há muitos anos quando ainda estava em sala de aula, né? A escola que eu trabalhava, ela tinha recebido um aporte de uma parceria público-privada, né? Então era de um instituto privado. E aí a ideia era então fazer todas as salas de aula colocar ar-condicionado. Então, imagina que o sol do Ceará, né? A escola não era do lado da sombra, era do lado do sol. Então, nas aulas de tarde era um calor muito grande. Recebeu um aporte, comprou todos os aparelhos de ar-condicionado. Nós, professores, vimos os aparelhos chegarem. Então, sabíamos que tinha dinheiro, sabíamos que tinha ar-condicionado e que estava tudo no ponto para ser instalado. Mas passou 1, 2, 3 meses e nada de ser instalado. E aí o que acontece? Como o núcleo gestor não falou para a gente, começou a rádio peão, né? O que está havendo? Por que não instalou? Os alunos perguntam, ficou assim uma celeuma enorme. Depois de todo mundo falar mal, virar fofoca, né? Até ameaçar denunciar a direção, é que ele foi finalmente dizer, não, estamos com um problema elétrico. Eu tenho que mudar toda a fiação para poder instalar, senão queima. Então, enquanto ele estava na burocracia de instalar, de licitar, ele não contou para a gente, o que deu margem de pensar um monte de bobagem sobre a sua gestão. Então, veja o mal que uma comunicação interna mal feita ela pode gerar, né? Isso para dar um exemplo muito, muito pequeno, né? É verdade. Ô Elvis, existem soluções tão simples que podem ser feitas, independente do tamanho da empresa. Eu citei aqui o caso do Jornal Mural. O Jornal Mural é um quadro de avisos um pouco mais elaborado, que, por exemplo, trazer a informação desse novo produto, pode trazer, por exemplo, para o funcionário como ele vai poder aprender sobre aquele determinado serviço novo que eles estão oferecendo, que pode trazer comunicação a respeito do resultado financeiro do mês passado, ou da semana, ou do dia anterior. Tantas informações que podem estar disponíveis para o cliente e pode fazer a diferença junto à sua equipe, que poderiam ser tomadas simplesmente e não são tomadas. Muitas vezes por falta de conhecimento, mas às vezes até por preguiça, né? Não sei se eu poderia usar assim, mas eu já tive caso de ser pago para executar um trabalho numa empresa e crie todo um plano estratégico e o cliente, por exemplo, não coloca em prática também aquele plano estratégico. É o mesmo caso, por exemplo, do ar-condicionado que chegou e houve a troca da gestão e o cara não deu continuidade.
Então, quando a gente faz esse tipo de comunicação, qual é a mensagem que o gestor está passando? Poxa, e que o funcionário recebe, né? A minha empresa fala comigo, sabe? Isso vai naquilo que é mais básico do ser humano, né? Ser considerado, respeitado, valorizado. A minha empresa fala comigo. Então, ela me diz o que vai fazer, o que ela pretende, qual a sua visão, e eu me sinto parte do processo, porque agora eu não só vou cumprir ordem, agora eu entendi o porquê, algo que o Lázaro fala muito, né? E agora eu vou executar entendendo o porquê que eu faço aquilo, porquê que eu vendo aquilo, porquê que eu mostro aquele produto e assim por diante. É isso mesmo. O Lázaro vai falar, vou passar para ele aqui, vou buscar um material que eu quero mostrar aqui para vocês. Opa, vamos lá. Oi, Elmas. E aí, Lázaro, o papo tá bom, né? Concorrência com um time comercial que eu faço gestão, que foi o seguinte. Você imagina que eu tenho um time grande de promotores de venda e o que acabou acontecendo é que havia uma política interna dentro da empresa onde os meus colaboradores, os promotores de venda, não sabiam qual era a meta a ser atingida mensalmente. Então, eles realizavam a operação de venda, mas não havia clareza para eles de qual era o valor que eles tinham que atingir e quanto que eles estavam dentro da rotina de venda diária deles. Muito bem. Bastou um quadro, bastou uma boa reunião com a minha diretoria para explicar que eu não consigo motivar um time de vendas sem que as informações que são básicas para que haja engajamento sejam passadas para o time. E aí, o gestor ele precisa ser aquela pessoa que muitas vezes compra a briga do time todo, e foi isso que eu fiz. Eu disse, olha, eu tenho confiança de que qualquer número que nós passarmos, qualquer indicador que for passado para o time, que vai ficar dentro do time com tranquilidade. Aí comecei a colocar os indicadores num quadro e movimentando esses indicadores todos os dias. O que acabou acontecendo? Os promotores, quando viam a movimentação financeira do dia, eles tinham mais ânimo ainda para realizar a operação de venda. Pelo simples fato de eu ter comunicado indicadores. O que você acabou de dizer. Quando há uma série de sigilos dentro da empresa e as informações não são partilhadas, não é possível fazer um bom engajamento do time. Lázaro, você não poderia ter falado melhor, realmente é isso. Você se sente como que excluído do processo, né? Claro que tem informações que são estratégicas, de alta gestão, que eu estou fechando um negócio ainda, não posso divulgar. Mas aquilo que eu já posso falar, o mais possível que nós pudermos, enquanto gestores, partilhar com o time, partilhar com a equipe é importante para que eles se sintam partes do processo, né? Bom, eu estou agindo junto, fazendo junto para que isso aconteça. E aí quando você vê lá o produto lançado, o serviço feito, a meta batida, o que o time vai pensar? Eu fiz parte desse processo, eu tomei parte nessa história. Olha, e aí o que essa comunicação acabou gerando? No segundo mês, nós batemos a meta de 1 unidade. No segundo mês, de 2. Na terceira, nós ficamos unha para bater da terceira unidade. Então, comunicação gera resultado. Uma outra situação. Assim que eu fiquei ambientado, comecei a fazer o processo de gestão na equipe, eu percebi algumas falhas no script de comunicação. O que eu fiz? Eu fiz um treinamento com a equipe para que eles entendessem bem como que eu queria que a comunicação fosse feita de forma mais assertiva e passei para eles as técnicas necessárias para conseguir fazer um bom script. Separei a equipe em 2 times e disse para eles assim, olha, eu quero que vocês, cada time, prepare em conjunto, né? Cada time prepare o melhor script para a apresentação das unidades. Olha, saiu cada tesouro que você não acredita. E o melhor de tudo, como todos eles participaram do processo, quando a gente implantou o script para ser executado, todos eles realizaram da forma que a gente pensou. Então, assim, envolvimento do time, comunicação assertiva vai fazer com que você atinja os seus resultados. O ser humano precisa disso, ele precisa se sentir parte do processo.
E eu penso que o endomarketing é justamente isso. Ele nos dá ferramentas necessárias para que o time que nós fazemos aí a gestão tenha as informações necessárias para o desenvolvimento do trabalho, se envolvam nisso de forma adequada, você evita as comunicações paralelas e coloca o time focado no resultado. Nossa, perfeito. Quem está aí acompanhando com a gente, vai comentando o que você está achando até agora dessa conversa sobre esse tema. Você já conhecia, não conhecia, se praticava ou não, como é que é o marketing interno da sua organização, enfim. Lázaro, então, baseado no que você falou, eu acho que a gente poderia, né, me corrija se eu tiver interpretado errado, talvez resumir em duas palavras, em dois momentos, um endomarketing bem feito. Quer dizer, para quem está aí conosco nos acompanhando, que é líder, que é gestor e quer traçar estratégias para endomarketing, eu acho que dois momentos são muito importantes. Então, informação e integração. Ou seja, você informa o seu time, faz esse trabalho de comunicação assertiva e clara e verdadeira, e também outra estratégia de integração, como treinamentos, palestras, reuniões, eventos, confraternização. Então podemos resumir nisso? Informação e integração? Acho que de forma simples podemos resumir sim. Eu queria fazer aqui uma chamada para os irmãos que estão participando conosco. Você tem alguma pergunta sobre esse assunto que você gostaria que a gente partilhasse aqui? Você colocou a deixa sobre essa dinâmica aí, se a gente pode simplificar o conteúdo. Eu vou jogar essa bola aqui para o Alexandre e pedir para ele. A gente pode simplificar dessa forma, Alexandre? Claro que pode sim. Acho que você me jogou lá na parede. Bom, eu acho que a palavra de ordem é simplicidade. Quanto mais objetivo for a comunicação, melhor vai ser para as pessoas compreenderem. Aquela comunicação muito cheia de conteúdo que às vezes se perdem, ela pode realmente gerar o ruído na comunicação. Então, traduzindo para o que nós estamos falando, você acertou em simplificar todo esse conteúdo que você disse aí, que nós tratamos aqui hoje. Alexandre, então vou te fazer uma pergunta. Quem está aí conosco, né, que é gestor, que é profissional, quer melhorar a sua equipe, o seu time, mas pode se perguntar, mas a minha organização ela é muito pequena. Tem um número mínimo para começar a fazer um endomarketing de qualidade, ou qualquer organização consegue, independente do número, né? A partir de quando eu posso investir e pensar nisso? É muito caro fazer o endomarketing, enfim. Não. A questão do preço de fazer endomarketing pode ser aquilo que a gente falou, o simples falar. Qual que é o número mínimo de pessoas que eu preciso para executar um endomarketing? 2. Um emissor e um receptor. É o número mínimo. Se não tiver quem vai receber aquela informação, você vai perder. O básico do endomarketing faça as coisas às claras e comunique aquilo que tem que ser comunicado. Não esconda daqueles seus colaboradores aquilo que eles precisam saber. Né? Então, o básico é isso. Sem ter a informação, eles não vão poder gerar o resultado que muitas vezes se espera. Boa, muito boa. Então, por exemplo, quem tem uma empresa pequena, está começando agora um negócio, só sou eu e um colaborador, eu já posso pensar e fazer aí um endomarketing e de qualidade, né? Pode, com certeza. Boa. Partindo daquele pressuposto, treinando a sua equipe, que o Lázaro citou muito bem, né? Falando às claras para essas pessoas quais são os objetivos da empresa, missão, visão, valores, coisas que eram muito faladas há uma década atrás, que hoje não é tão acentuadas, né? Isso era até aberto. Antigamente, uma empresa, você entrava no site da empresa, lá tinha missão, visão, valores. Hoje isso importa para o seu público interno. Eles precisam conhecer isso da sua empresa. O teu público externo, eles têm que ver o reflexo disso, né? Mas dentro da sua empresa, os objetivos, os valores que ela traz dentro de si, da sua identidade, elas têm que ser afloradas. Recentemente eu
estou fazendo um trabalho para uma rede de óticas. E uma das marcas dessa rede de óculos, ela trabalha com grife. Ela trabalha com um público muito específico, né? Eles tratam, inclusive, esse mercado de óculos como joias, para você ter uma noção. Mas os colaboradores vendiam esses produtos como se fossem um produto trivial do que a gente chama de combate, né? Na linguagem do varejo. Né? O que é um produto de combate? Aquele que tem um giro rápido. E um produto de grife ele é um pouco mais específico. Então, há um ano, nós estamos fazendo um trabalho de posicionamento interno desses colaboradores para que eles possam se inteirar desse universo de grife, oferecendo treinamentos com os próprios representantes. Então, tem muita coisa que dá para se fazer que não demanda, talvez, tanto investimento, que você pode fazer em parceria com esses seus fornecedores para fazer a sua equipe crescer. Well, você falou um negócio agora há pouco sobre integração. Certo. Eu tive a honra de fazer parte de uma equipe que produziu esse material aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem. Ele tá até Eu vou tirar o comentário por um instante, só para a gente ver melhor. Um minutinho só. Pronto, agora tá jóia. Aqui, ó, esse material aqui, ó. Eu tive a honra de participar desse projeto. O conteúdo dele interno é todo da Alcoa, não tem nada que eu escrevi aqui. Eu apenas ajudei a implementar isso nas formas dos signos. Esse material chama-se Manual de Integração. Tem todos os processos da empresa. Como é uma empresa muito grande, é claro que é um material que tem muito conteúdo. Mas para qualquer empresa, um simples papel A4 com as normas, muitas vezes o funcionário está com dor de barriga, ele não sabe qual o procedimento que ele tem que fazer para ir ao médico, com quem que ele tem que se reportar, quais são os documentos que ele precisa apresentar para poder ter uma assistência da empresa. Com um simples manual de integração, onde você explica todos os processos da empresa, o seu funcionário, você pode solucionar um monte de problema, de dúvida que ele tem a respeito, inclusive, dos seus direitos, né? dos seus direitos e dos seus deveres. Se ele faltar 3 dias sem justificativo, o que pode acontecer com ele? Coisas simples, que muitas vezes ele não é comunicado e ele acaba cometendo erro, entrando no erro por não ser comunicado. Então, o ponto de partida, na minha opinião, para que se tenha um trabalho de endomarketing bem feito, é se fazer uma integração bem feita. Nossa, perfeito. Então, por exemplo, um endomarketing, né, uma comunicação interna, um marketing interno bem feito, já começa até mesmo lá na contratação, né? Quando você vai contratar um colaborador, já estabelece as regras, os limites, o que pode, o que não pode, o que você espera daquele colaborador. E também durante o processo, evitar ficar mudando as prioridades, né? Ora ele obedece um, ora obedece outro, ora um projeto é urgente, ora o outro é urgente, ou então você cobra uma coisa sem ter ensinado. Esse organograma é fundamental, não é? A pessoa saber a quem se reporta. Olha, eu preciso... vou citar um exemplo básico. Eu preciso fazer um vale. Estou precisando de dinheiro para pagar uma conta que não estava prevista. Aconteceu um imprevisto no meu carro, eu preciso mandar arrumar e eu estou precisando... O que eu falo? Não é verdade? Então, muitas vezes, o funcionário precisa saber se ele tem essa liberdade ou não. Uma simples comunicação, se isso é possível ou não, pode fazer diferença. Outra empresa que eu trabalhei, tem um processo de integração muito bom, que é a Danone. A Danone, tudo separadinho, como se fosse esse da Alcoa, só que por setor. Cada setor tem a sua integração específica. Vou dar aqui um exemplo também interessante. Já passei por várias empresas no setor privado e no público também tem experiências interessantes, né? Hoje eu estou numa organização
que ela tem uma comunicação muito, muito boa, né? O próprio governo também tem investido muito nessa questão. Mas quando eu era mais novo, eu entrei para uma grande empresa varejista, nessas lojas âncoras em shopping, e aí na entrevista era aquela coisa assim, a gente ia para uma sala, meio que escondida lá da loja, e passava um vídeo do presidente que ficava na holding lá em outro estado, e falava assim, oi, né, eu sou o fulano de tal, aquela voz enrijecida, né, presidente do grupo tal. Aí você está entrando pro grupo, né, falava o nome do grupo e dizia, nós precisamos de confiança. Aí depois apareceu um vídeo de um ovo e o ovo caindo e quebrando. Aí a confiança é como o ovo. Depois que ele se quebra, não tem mais jeito. Então você estava recebendo um colaborador novo, mas já pela via do medo. Que se você quebrasse a confiança, você estava fora, tal. Não deu nem a chance de conhecer a pessoa, né? Então você já entra num ambiente muito temeroso. Então veja só que tipo de comunicação, né? Às vezes eu penso, comparando isso com a nossa própria catequese, às vezes, né? Educar pelo medo, evangelizar pelo medo, e não dizer assim, ó, que bom que você chegou, vai somar conosco, aqui você vai crescer, vai ter oportunidade, se você se dedicar, vamos crescer juntos. Mas não, se você quebrar esse ovo, quebrou a confiança e tá fora. Elvis, quando o processo de comunicação é feito de forma adequada, o engajamento ele é muito maior no time. Vou te dar um exemplo aqui. Eu tive uma ocorrência onde eu fiz a contratação de alguns colaboradores para o meu time comercial. E você imagina que eu cuido de 3 unidades aqui na cidade. Eu tinha, então, a primeira situação. Eu precisava que os meus colaboradores conhecessem o produto. Então, uma coisa muito simples. No processo de integração, antes do time sentar, por exemplo, para executar um processo de venda, a primeira coisa foi conhecer o produto. E aí eu percebia algumas dificuldades no script quando se ia fazer um comentário, por exemplo, a respeito da alimentação. Combinei com os gerentes gerais para autorizar o meu time a fazer uma refeição em cada unidade para que eles conhecessem. Rapaz, você não faz ideia do quanto melhorou o processo de venda a partir de ações simples. Elvis, conhecimento, transferência de conhecimento, informação clara, é tudo para motivar um time. Gente, isso é perfeito, Lázaro, porque você levou para a integração, fez parte do processo, né? Vamos lá experimentar, né? A experiência, como isso é importante. Eu lembro que eu trabalhei durante muito tempo no ramo da moda, né? Embora fosse do administrativo, mas era na parte de loja de roupa. E aí, assim, quem é do administrativo, você conhece muito bem essa área, né, financeiro, fica sempre no backstage, não está na hora do glamour, né, nos lançamentos, nas coleções e desfiles. Mas uma vez, a gestão mudou o seu posicionamento. Então, o que acontece? Ia ter uma semana de moda, e aí chamou, além das vendedoras, gerentes, também o backstage do financeiro. Gente, isso deu uma motivação para a equipe, porque aqueles que ficavam sempre por trás foram para a vitrine, né? Foram para o desfile, viram os modelos, enfim, viram aquela parte que aponta, né, a vitrine da loja, e nós ficávamos lá no backstage, nem sempre tinha parte nisso. Então, como isso integra, né, como isso motiva, poxa, então eu colaborei para isso acontecer e estou aqui vendo a realização. Isso eu acho também fundamental, sempre que possível, proporcionar essas experiências. Você disse algo fundamental, integração. Uma outra ação que eu tomei foi colocar alguém do meu time, que é o time comercial, em um outro departamento, porque assim, dentro de uma organização, ora nós recebemos demanda, ora nós damos demanda para o departamento. E algumas vezes fica aquela rixa entre os departamentos, um querendo cobrar um serviço do outro, mas as pessoas, na maioria das vezes, não sabem o quanto uma atividade demora para ser realizada. Uma ação muito simples. Eu peguei um membro do meu time e coloquei dentro de um outro time para passar alguns dias e entender como que se dava o processo de trabalho dentro daquela equipe. Quando a pessoa volta, ela volta com uma visão completamente diferenciada. A gente já falou aqui que o profissional hoje, ele deve ter uma visão global, holística. Não
uma visão do processo que ele realiza. Quanto mais a gente puder promover essa interação entre departamentos, melhor nós estaremos comunicando, fazendo o endomarketing adequado, trazendo uma comunicação adequada e motivando o nosso time. Nossa, que maravilha, Lázaro. Nós temos aí cerca de 4 minutos. Eu acho que a gente conseguiu aprofundar esse tema, resgatar muita coisa que já falamos. Inclusive, já aproveito para deixar o convite. Quem perdeu as lives anteriores e quiser ver em mais profundidade temas que pontuamos e resgatamos agora, você pode ver lá no nosso canal do Instagram e YouTube, que está tudo lá registrado, em profundidade os temas que destacamos aqui. Elvis, alguém apresentou alguma pergunta para nós aí, para apresentar aqui para o Alexandre? Como é que está isso? Pergunta não vi, mas mais era parabenizando, concordando com as estratégias e as falas que colocamos aqui. E então já aproveito também para agradecer a todo mundo que estava conosco, agradecer você, Tages, querido irmão, que também sinalizando aqui conosco. Agradecer ao Alexandre, que foi assim, cara, uma verdadeira aula, viu? Como sempre, a gente tem crescido muito nessas conversas. Elvis, eu acho que esse é o motivo de nós estarmos aqui. Somos um grupo de profissionais cristãos que tem a visão de que nós queremos santificar o mundo com o nosso trabalho, tocar de forma positiva as pessoas, de modo que quando os irmãos, os colaboradores estiverem em contato conosco enquanto gestores cristãos, tenham as suas vidas transformadas. E aqui, mais uma ferramenta para que isso aconteça: a boa comunicação. Quando a boa comunicação é realizada, com toda certeza, nós vamos tocar de forma positiva a vida das pessoas. Que maravilha. Alexandre, quer nos deixar suas últimas pérolas, que foi muito bom, meu irmão. Obrigado pela participação, pela sua colaboração. Certeza que foi top demais. Quem está aí conosco também, comenta o que achou, se gostou dessa verdadeira aula que tivemos agora. Elvis, eu quero dizer que falar de comunicação para mim é um prazer, em primeiro lugar. Quando eu acordo de manhã, na segunda-feira, é o dia mais feliz da minha vida, porque eu sei que eu vou exercer o meu trabalho. É o que eu mais gosto de fazer, é falar sobre comunicação, sobre marketing. Cresci fazendo isso a vida inteira, mais de 20 anos de profissão, e é um prazer poder compartilhar isso com as pessoas. Quem quiser também trocar ideia, mandar quiser alguma sugestão, alguma dica, pode entrar em contato. Alexandre BCED, o meu Instagram, está disponível aí para o pessoal poder falar comigo aí se quiserem. Bom, repete, Alexandre, seu contato, por favor. Comunicado importante. Opa. 1-0 pro Mengão. Valeu. Lázaro, faça as honras, meu irmão. Valeu, Deus te abençoe. Elvis, acho que é isso. Então, encerramos assim e peço aos irmãos para se inscreverem no nosso canal no Telegram. O canal é Holy Working. O nome aí que nós criamos, Trabalho Santificado. Se você quer santificar o seu trabalho, vem conosco, se inscreva lá no Telegram, que tem muito conteúdo disponível lá para te ajudar no seu dia a dia, como gestor ou enquanto empreendedor. Deus abençoe e fiquem na paz. Tchau, Deus abençoe.